Relatório detalhado do nono dia de julgamento federal de Sherlock Holmes Didi, 22/5/2025. Resumo de todos os depoimentos que tiveram nesse dia. Nesse dia, tivemos 5 testemunhas-chave. Foram ouvidas no Tribunal Federal, revelando detalhes inéditos e graves sobre o comportamento de Sherlock Holmes. Os depoimentos cobriram episódios de violência, invasão de privacidade, destruição de propriedade e controle psicológico. O clima foi muito tenso e constante, com momentos de ação, de emoção e declarações que impactaram realmente a corte do júri. Primeiro a depor, Scott Mescudi, mais conhecido aí como rapper Kid Cudi. Ex-namorada de Cassie Ventura, Scott Mescudi relatou que começou a namorar com Cassie Ventura em 2011, acreditando que ela já não mantinha relações com Sherlock Holmes. Em dezembro daquele ano, Cassie ligou às 6 da manhã, em pânico, e ele buscou. Junto, foram para a casa dele. Horas depois, recebeu uma ligação de Clark, funcionária de Sherlock Holmes, avisando que havia sido forçada a ir até a casa com ele, e que ele estava dentro da residência de Cudi. Ao retornar, Cudi encontrou o local invadido, as câmeras de segurança tinham sido deslocadas, presentes abertos e o cachorro trancado no banheiro. O animal apresentava também comportamento estranho após o ocorrido. Cudi então declarou ali no banco dos réus: "Você invadiu a minha casa, mexeu com o meu cachorro, eu não quero falar com você." Poucas semanas depois, em janeiro de 2012, a sua Porsche foi incendiada. Havia um buraco no teto e alguém jogou um coquetel Molotov. A capota foi cortada, jogaram um coquetel Molotov dentro do meu carro. Foi perca total. A polícia entrou e encontrou um DNA feminino, mas ninguém foi acusado. Cudi suspeitava de Sean Combs, embora nunca tenha tido prova concreta. Um encontro entre os dois posteriormente foi descrito por ele como surreal. Ele estava lá, com as mãos atrás das costas, olhando para a janela, como um super vilão da Marvel. Cudi não confrontou fisicamente Combs por medo. "Eu queria lutar com ele, mas pensei, não sei quem está com ele, nem o que ele pode fazer comigo." Cassie teria confidencializado a Cudi que sofria soco, chutes de Sherlock Holmes. Ele encerrou o relacionamento naquele momento. "Terminei com Cassie porque o drama era demais. Eu sabia que Sherlock Holmes era violento." Anos depois, em 2015, Combs o abordou em um clube e pediu desculpas. Cudi foi cortês, mas se manteve distante. "Eu fiquei bravo, me senti usado e enganado." Cudi termina o seu depoimento. George Kaplan volta para o banco dos réus para terminar o seu depoimento. Ex-assistente e executivo de Sherlock Holmes, descreveu seu período de trabalho como intenso e de prestígio, mas normalmente muito desgastante. Começou como CEO de Combs da Enterprise e depois se tornou assistente direto de Sherlock Holmes. Presenciei 2 episódios graves de violência. No jato particular, em 2015, ouviu um barulho e viu Combs em pé sobre Cassie que se debatia. Depois disso, viu Ventura com hematomas no rosto, chorando. Combs o instruía a comprar Ramalis para os ferimentos. Também testemunhou Combs atirando maçãs com força em outra namorada que tentava se proteger. Ramamelis é uma planta, e tem um tratamento aí e para inúmeros casos. Também serve para alívio de irritações, tratamentos de pele, queimaduras em anti-inflamações e hemostática, Então ele usava esse medicamento aí para tratar aí a Cassie Ventura com os seus hematomas. Kaplan então diz: "No fundo do meu coração eu sabia o que estava acontecendo. Eu não queria ser cúmplice disso." Disse que amava o seu trabalho e descreveu Combs como um deus entre os homens. Kaplan justificou a saída alegando doença do pai, mas revelou a razão à chefe de gabinete, Christina Kohan, que teria ficado triste e decepcionado com aquilo que ele viu. Kaplan cuidava de tarefas íntimas e de rotinas de Combs, incluindo o transporte de grandes somas de dinheiro, acima de $50.000, retiradas frequentes na Western Union, o Banco Central. Mesmo após os abusos, Kaplan se manteve respeitoso por Combs. Enviou mensagem após a morte de Kim Potter. Kaplan o convidou para o seu casamento, mas não teve resposta. No tribunal, ao encerrar o depoimento, acenou com a cabeça para Sherlock Holmes, que retribuiu o gesto. Kaplan depôs sob ordem de imunidade judicial.
Kaplan termina o seu depoimento. Miles Morales é chamada para depor. Maquiadora de Cassie e de Sherlock Holmes, Miley conheceu Cassie aos 16 anos. Tornou-se sua maquiadora pessoal. Após o contrato com a Bad Boy Records, as duas tinham laços fortes de amizade, quase que familiares. Morales relatou um incidente em 2010 após uma festa na casa do Prince. Combs chegou furioso ao hotel onde Cassie e Morales estavam hospedadas. "Onde diabos ela está?", gritou antes de se trancar com Cassie em um quarto do hotel. Após os gritos, Morales encontrou Cassie com o rosto machucado, lábio cortado, hematomas na costela e também próximo à região da cabeça. Ela estava muito abalada e estava frenética. Não sabia o que fazer. Levou Cassie para sua casa. Um médico amigo de Morales a examinou e recomendou ir ao hospital, mas Cassie se recusou. Morales diz ao júri: "Tive medo de Combs, temi pela minha vida, não chamei a polícia." Mas com o tempo as duas acabaram se distanciando. Morales também afirmou que Combs exigia ver as fotos das maquiagens de Cassie antes de cada evento. Após deixar a equipe, trabalhou por 13 anos com Rihanna. Deu 8 entrevistas sobre o caso em 2024 sem receber nenhum tipo de pagamento. Morales termina o depoimento. Frederick Zimur é chamado para depor. Gerente-geral do hotel L Hermitage, em Beverly Hills, apresentou registros detalhados da estadia de Sherlock Holmes no hotel entre 2006 até 2019. Inicialmente, as reservas eram feitas em nome real e depois codinomes fictícios: Jack Starr, Fred Black, Frank White e Ryan Lopes. Notas internas do hotel indicavam comportamentos recorrentes. Sempre derramava cera de vela e usava óleo em excesso. Por favor, autorize uma taxa de $1.000 para cobrir qualquer tipo de dano. Monitore o corredor e borrife purificador de ar. Essas observações foram repetidas ao longo dos anos em diferentes reservas. A defesa não fez perguntas a Zimur. Ele terminou o seu depoimento. Joshua Kraft, agente forense da Homeland Security Investigação, é chamado para depor. Kraft analisou 3 laptops entregues por Cassie Ventura. Um estava com reset de fábrica. Um tinha o perfil de login de Frank Black, nome frequente associado a Combs. O terceiro estava fisicamente danificado e não ligava. Croft confirmou que a análise foi parcial, pois não teve acesso ao conteúdo e nem aos arquivos. A promotoria reforça que Cassie Ventura entregou os dispositivos voluntariamente com permissão formal. A defesa usou o argumento da análise incompleta para tentar enfraquecer o valor probatório desse conjunto de evidências que foram enviadas. Provavelmente o conteúdo dos laptops poderia exigir ali os vídeos, mas alguém conseguiu apagar muito antes, ou ele estava guardando algum tipo de filmagem em outro lugar. Esses depoimentos forneceram um panorama detalhado e profundo, também perturbador, sobre os bastidores da vida pessoal do profissional e Sean Combs revelado. Um padrão de violência física e psicológica, um controle extremo sobre os parceiros e os funcionários, indícios de encobrimento e intimidação pessoal, relações marcadas por medo, lealdade forçada e silêncio prolongado. Também o silêncio comprado. A sessão do dia 22 de maio foi considerada até agora a mais densa e emocionalmente carregada do julgamento de Sherlock Holmes. Hoje terminamos o julgamento da data do dia 22. Provavelmente amanhã teremos mais desenrolar de novas pessoas depondo no tribunal. E assim que sair mais detalhes eu venho trazer no canal sempre o mais completo possível dos depoimentos de todas as pessoas que vão depor aí contra Sherlock Holmes a favor de Cassie Ventura até o momento. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Caso você não tenha acompanhado o desenrolar dessa história, aqui no canal tem todos os depoimentos datados por vídeo até o momento de hoje.